Boa noite, pessoal. Tudo bom com todo mundo? Boa noite, estamos aqui mais uma vez para que a gente possa desfrutar de mais uma noite de ensinamento e que a gente possa estar juntinho de novo, né? Vamos aguardando o pessoalzinho que está chegando para que a gente possa iniciar a nossa aula. Lembrando que nós somos, para quem não nos conhece, né? Oi Vera, tudo bem? Nós somos da Casa Amor e Paz, aonde temporariamente por causa da pandemia está fechada, mas estamos fazendo as aulas online para poder manter o contato e principalmente, né, para manter o ensinamento ativo. A gente precisa disso, para a gente se reforçar todo dia. Oi Ana, tudo bom? Seja bem-vinda. Nós estamos falando aqui nas nossas aulas, que estão sendo cada dia mais gostosas, mais produtivas, né? Onde a gente depois está recebendo perguntas e está sendo muito bom despertar a curiosidade do ensinamento. Muita gente pergunta, né? Mas eu não estou na escola, eu não estou fazendo nenhum curso, não fiz nem o básico ainda, mas eu estou me beneficiando tanto com esses ensinamentos e a gente fica feliz, porque havia um companheiro nosso, né, o Carlos Eduardo, na federação, que ele dizia assim que esses cursos não são como faculdade, né, que você começa a estudar lá no primeiro aninho, primário. Oi Carlos, tudo bem? E depois você vai ter que vir passando de um ano para outro até chegar a uma diplomação. O diploma nosso espiritual, ele não acontece, né? Ele vai apenas mudando as fases do nosso entendimento. Oi Cida, Orlando, que bom vocês aí, Sara, tudo joinha, linda? Nós estamos falando aqui que o ensinamento, ele vai só aprimorando. E mesmo que a gente assista a uma aula de 2 anos na frente do que a gente está fazendo, é aquele despertar. Nunca vai ser igual, porque quando a gente for aprender de novo, a gente já vai ver de um ângulo também diferente, não é mesmo? Por isso que é muito bom a gente poder estar junto nessas aulas de uma forma informal, mas aonde a gente vai despertando conhecimento e vai podendo ver as carinhas de vocês verem a mim, e a gente vai matando essas saudades nesse tempo difícil, não é mesmo? Vamos esperar mais uns 3 minutinhos, gente, para a gente fazer a preparação e a gente começa então o nosso bate-papo da noite. A aula hoje é muito gostosa, tanto no primeiro livro como no segundo livro. É uma aula muito empolgante e bem útil, né? Principalmente para a gente situar qual é a nossa situação nesse universo, nesse processo reencarnatório que a gente vai estar, tá bom? Separando os livros aqui. Oi Cris, tudo bom? Então, gente, vamos nos preparando, serenando o nosso coração, elevando o pensamento em Jesus, o nosso mestre maior, que Ele possa estar junto de nós, derramando as suas energias de amor, de compreensão, de paz, abrindo os nossos centros de força para o conhecimento, podermos assim absorver tudo que foi colocado hoje e poder, devagarinho, ir colocando na nossa existência. A equipe do Razin que nos dá a sustentação e a permissão de iniciarmos o nosso encontro da noite de hoje. Assim seja. Então nós vamos aqui, gente, começando com o nosso endereço certo, tá? O endereço certo de hoje é a aula 12. É uma aula muito interessante, muito bonita.
O tema dela é Doadores de Vida. Aqui ela conta o caso de um rapaz que ele tinha, o plano espiritual dá uns nomes bem estranhos, tá, gente? Timbira, Célio Timbira, é uma coisa assim, né? Então esse rapaz, ele tinha um processo depressivo muito grande. Por vezes ele se isolava, passava por tratamentos, voltava a trabalhar, mas saía de novo de licença, e ele era um funcionário de carreira de um banco. Mas ele não conseguia ficar no trabalho. Ele era transferido de agência para agência, de agência para agência, e nunca conseguia realmente se equilibrar para poder manter o emprego dele. Como ele era um funcionário de carreira, eles não queriam mandá-lo embora, eles queriam que ele se afastasse, que pedisse aposentadoria, que entendesse realmente que ele estava doente e precisava de tratamento. Mas todas as vezes ele forçava, ele se obrigava a trabalhar. Ele falou: eu sou muito jovem, não pode ser que eu não consiga dominar essa tristeza, não consiga dominar esse meu medo, esse pânico que eu tenho de estar com pessoas, de ter que provar a minha capacidade, de ser observado. Eu preciso vencer isso. Se eu me aposentar, aí que eu vou me enterrar mais ainda. Mas parece que ninguém entendia isso. Todos os lugares para onde ele ia transferido, ele não durava uma semana, 3 dias, às vezes um dia. E essa situação foi agravando cada vez mais. Até que ele foi transferido para uma agência mais próxima até dele, e ele então se apresentou para trabalhar. Quando ele foi chegar no trabalho, o gerente logo chamou ele. Quando ele soube, né, o gerente pediu para que ele fosse até a sala dele, ele já começou a tremer. Ele começou a se desesperar. Ele já sabia de tudo que ia acontecer, da falta de credibilidade que as pessoas tinham mediante a posição dele, de não corresponder ao que as pessoas esperavam. Ele entrou na sala já suando e o gerente falou: sente-se, por favor. Aí ele, meio acanhado, sentou e o gerente fez assim: eu tenho aqui a sua ficha, né? Quando falou isso, então ele pingava em bicas, né? Porque ele já sabia que a ficha era horrorosa. E vi que você saiu várias vezes de licença, né? E existe uma dificuldade de você se afirmar no trabalho, mas tudo bem. Eu vou fazer um pacto com você, um pedido para você. Você vai vir trabalhar todos os dias. Aí ele já olhou e falou: meu Deus, eu não vou conseguir. O dia que eu não conseguir, o que vai ser? Você venha todos os dias. O dia que você puder ficar 1 hora, fica 1 hora. O dia que você conseguir ficar 3 horas, fica 3 horas. O dia que você conseguir vir aqui só para bater o ponto, você venha, bate o ponto e vai embora. Eu vou deixar ao critério da sua limitação. A partir da hora que você se sentir pressionado e desequilibrando, pode ir para casa. Mas eu gostaria que você aceitasse a condição de todos os dias vir bater o seu ponto. Ele ficou assim, maravilhado, né? Porque ele falou: nossa, mas nunca ninguém me deu uma oportunidade como essa. Muito pelo contrário, era só exigência e bater meta e ter que corresponder. Ele pegou e agradeceu assim, mas de uma alegria muito grande. E ele olhou bem para o gerente e fez assim: eu vou cumprir com o horário, o senhor não vai se decepcionar. Aí ele fez: mas eu não estou decepcionado. E eu tenho certeza que você vai cumprir com as suas obrigações.
Não esqueça, o seu compromisso é bater o ponto. Ele saiu da sala totalmente aliviado, uma alegria imensa tomou conta do seu espírito, da sua alma, né? E ele então saiu saltitante. Daquele dia em diante, nunca mais ele faltou ao trabalho. Todos os dias ele cumpriu as 8 horas de trabalho. Essa oportunidade lhe deu a confiança que ele precisava para se encontrar, entender que ele era capaz. Essa lição é muito importante para a gente. Qual é o limite do outro? Tem a posição de Santo Agostinho que ele diz assim: faça ao outro, né, o que você gostaria que faça com você. Que nem Jesus mesmo colocou. Antes de dormir, Santo Agostinho dizia assim: faça uma reflexão. Se você fez tudo o que você podia fazer mediante o que você queria que fizessem com você. Eu costumo falar que essa passagem, esse exemplo é muito bonito. Mas a gente pode cair em armadilhas. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa que quero tudo para ontem, eu não vou entender a pessoa que quer tudo para hoje. Se eu tenho uma capacidade de fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, eu tenho muita dificuldade de entender aquela pessoa que consegue, com muito esforço, com todo o esforço que ela tem, de fazer uma. Então, às vezes, a medida que eu uso para mim está sendo pesada para o outro. Agora, quando eu paro e analiso se essa pessoa está realmente de má vontade ou se essa pessoa realmente está dando o melhor dela, mesmo que não seja o melhor para mim, eu vou conseguir ajudar a outra pessoa. Porque quando eu respeitar o limite dela, automaticamente ela vai ter paz interior e tentar, ela por ela, superar os seus próprios limites. E assim, nós vamos dar uma grande oportunidade para ela. Eu me lembro, gente, uma época, uma pessoa contratou para sua casa uma moça da roça. E essa moça da roça, ela não sabia nada de casa, nada. Ela veio trabalhar na casa dessa senhora e essa casa era muito grande, muitos cômodos e coisas que ela nunca tinha visto antes. E a pessoa dizia assim: você vai ser a arrumadeira. Ela se desesperava. Ela não sabia arrumar uma cama, não sabia. E a pessoa notou que ela se esforçava muito, mas realmente ela não tinha noção, porque ela nunca trabalhou. Tudo na casa dela era muito simples e a roça era pôr a semente, cavar, pôr a semente e esperar brotar. Aí essa pessoa colocou nas camas colchas listadas e fez assim para ela: para você alinhar a cama bem bonitinha, deixar as colchas bem arrumadinhas para o quarto ficar bonito, você tá vendo essa linha amarela, essa lista amarela? Quando você começar com a amarela lá na ponta, você tem que acabar com a amarela aqui no pé. Aí você vai conseguir fazer uma cama bem alinhadinha. Passou-se anos. Essa moça saiu desse trabalho, foi trabalhar em tantos outros lugares e ela, por muito tempo, lembrava e agradecia aquela paciência da pessoa visualizar que ela não tinha conhecimento e fazer com que ela se transformasse numa excelente dona de casa e assim uma excelente profissional. Por isso, gente,
antes de nós criticarmos a capacidade alheia, vamos olhar o que essa pessoa pode nos dar. E a partir desse momento, vendo do que ela pode nos dar, nós vamos lentamente acrescentando uma coisinha a mais dentro do limite para o copo não transbordar, porque senão não vai ter proveito para ninguém, não é mesmo? Então essa lição de hoje é doadores de vida, isso é muito bom. No nosso livro, gente, estou usando esse livro, nós estamos na aula 9. E hoje é uma aula gostosa, como eu falei, porque a gente vai falar sobre reencarnação dos espíritos. Qual a finalidade da reencarnação ou da encarnação? Encarnar é nascer, né? Encarnar. Fomos criados simples e ignorantes, como a gente já colocou, e somos colocados no mundo. Nessa posição, eu falei um pouquinho na outra aula sobre anjos e demônios, no sentido assim, que ninguém nasceu santo, ninguém nasceu ruim. Nós nascemos, fomos criados. E através das existências, nós fomos adquirindo qualidades e fomos adquirindo vícios e defeitos, certo? Por isso, nós temos várias oportunidades de reencarne em condições bem diferentes. Às vezes condições sociais diferentes, às vezes condições físicas diferentes, familiares, mas sempre vamos ter a oportunidade. Uma vez na aula eu perguntei, alguém tem dúvidas sobre a reencarnação? Né, que a aula é toda nesse sentido. E algumas pessoas começaram a ficar assim, não, a gente acredita, né, mas como a gente nunca foi, nunca voltou, quer dizer, nunca lembra que voltou, a gente acredita, né? E ficou aquele acredita, né? Aí eu fiz um jogo com eles, eu fiz assim, então vamos tirar a reencarnação da nossa existência. Não existe reencarnação. Então vamos pensar nessa linha, não existe reencarnação. Nós somos uma única vida. O Pai Criador foi lá no céu, porque a gente nasce puro, né? Não tem reencarnação, a gente nasce puro. Tirou um anjinho que estava lá bem quietinho, bonitinho lá no céu, feliz da vida, tocando harpa, colocou ele no ventre de uma mãe e trouxe a esse mundo de provas e expiações. O que esse anjinho fez para sair do céu e vir reencarnar? Se nós olharmos, tem pessoas que reencarnam com saúde, com família, com assistência. Então, vamos lá, né? O anjinho tá vindo para ser acarinhado, né? Vamos lá, vamos ver. Mas e aquele que nasce e é jogado no lixo? Aquele que nasce e é totalmente abandonado, apanha, tem situações de fome, de enfermidade grave, já nasce tendo que fazer uma cirurgia, às vezes até no útero de uma mãe. Se os dois eram anjinhos e os dois foram tirados do céu, por quê? Um com tanto para receber e o outro sem absolutamente nada. Será que Deus faz diferença? Será que Deus escolhe alguém para reencarnar, para sofrer? Então alguém nasce exclusivamente para sofrer. Tem muita gente que a gente vê a vida inteira, uma vida de muito sofrimento, parece que nunca acaba. Por quê? Se ele não fez nada antes, se ele era puro, se ele foi tirado do céu,
O porquê disso? Por que essas diferenças? Por que tanto sofrimento? Se alguém conseguir explicar isso para mim de uma forma lógica, que eu consiga somar 2 e 2 e der 4, eu vou falar para vocês. Realmente, então, não existe reencarnação. Mas, enquanto nós não temos a explicação de porquê de tantas diferenças, nós continuamos na linha de que nós já vivemos muitas existências. Ainda nessa condição de acharmos, oi Danilinho, que não tem reencarnação, para quê? Nós precisamos nos ajustar com os nossos familiares. Para que estudar? Para que se formar? Se vai acabar tudo em nada. Do pó eu vim, do pó eu volto e nada mais acontece. Se eu for muito bom, muito puro, muito elevado, eu vou para o céu. Mas o que eu vou fazer no céu se eu me formei um médico, um engenheiro, um filósofo, um professor? Se no plano espiritual, lá no céu, não tem nada para fazer. É só tocar harpa, é só voar com as asinhas para o céu, para as águas, para as plantas. Eu sou um anjo. Para que eu vou ter tanto desgaste cerebral se eu não vou usar mais? Para que eu vou me policiar nas minhas tendências? Aliás, da onde eu tirei as minhas tendências? Se eu fui criado simples e ignorante, um anjo puro, criado por Deus, como que eu tenho a maldade dentro do meu ser? Como que eu tenho talentos que eu não adquiri nessa vida? Que seria impossível eu adquirir nessa vida? São essas questões que nós precisávamos de respostas. E a única resposta é a reencarnação. Por quê, gente? Se não houver esse processo de evolução, muitas vezes através da dor, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. O que Deus teria contra uma mãe zelosa para tirar o filho dos braços dela? Como que essa mãe vai chorar em cima de uma sepultura sem explicação? Por quê? O que eu fiz, Senhor, para essa dor tão grande? Por isso a gente precisa analisar bem antes de a gente colocar que não existe reencarnação. Deixa eu pegar um golinho d'água, gente. Dentro dessa posição, acreditando na reencarnação, nós reencarnamos muitas vezes. Não teria como nós aprendermos tudo que nós já temos armazenado no nosso ser em uma única existência. A gente já falou isso várias vezes. Por isso, nós temos várias condições reencarnatórias. Nós temos a condição de expiar. A expiação são sofrimentos. Então, aqui nós temos condição expiação, provas e missão. Nesse planeta Terra, onde nós estamos nessa transição de mundo de expiação e provas, nós estamos vendo que muitas das coisas, quando reencarnamos, ela está imposta a nós. Imposta. Nós somos colocados em situações onde nós não conseguimos reverter.
Um exemplo, eu reencarno com uma deficiência física. Eu não consigo reverter. Tudo bem, Valéria? Eu reencarno numa família totalmente desequilibrada. Eu não posso dizer, não pertenço a essa família. Eu nasci dessa mãe. E ela nem gosta de mim. É uma expiação. É uma situação imposta. Eu, às vezes, tenho uma situação que me é imposta de trabalhar a miséria. Eu vou nascer e vou lutar muito, 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 muito. Mas dificilmente eu consigo sair dessa situação. A gente vê muita gente desse jeito, que faz tudo direitinho, que luta, 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 luta. Quando consegue alguma coisa, vem a chuva, derrama o barraco, leva tudo para fora. A pessoa começa a lutar de novo, passa uma vida toda desse jeito. Era a expiação que ela tinha. Ela precisava passar por essa situação. Às vezes um pouco mais leve, às vezes um pouco mais doloroso, mediante do jeito que a gente aceita as coisas. Então, expiar não é assim um processo, eu posso escolher. Não é o compulsório, tá, gente? O compulsório eu já falei para vocês. Mas eu entendo que é a única saída para mim reencarnar. Que é merecido aquela situação, às vezes de um breque de mão puxado, para que eu possa desenvolver os outros características, os outros talentos que eu tenho. Às vezes a gente tem uma prova da fortuna. Muita gente diz, nossa, me dá essa que eu quero, mas é muito perigosa. Para a gente se perder é muito rápido. O mundo se abre de uma forma tão maravilhosa que a gente perde a nossa própria essência e acaba vendendo a nossa alma. Então, todas as colocações que nós somos colocados de uma forma imposta, nós estamos no caminho de trabalhar com resignação, mas com coragem, com força, tentando mudar essa situação. Oi, Vivi, minha linda! Para podermos vencer essa situação. Então, por nossas invigilâncias em várias encarnações, nós, às vezes, temos que vir em condição de expiar. É um tipo de um sofrimento que é colocado na nossa vida. 99,9%, gente, vem na condição de expiação. Depois ele coloca aqui que nós também podemos reencarnar com encarnações de prova. O que é a prova? A prova, nós já fizemos o estudo na outra situação, de expiação. Um exemplo, eu venho com uma deficiência, eu venho sem uma mão porque eu não utilizei muito bem o meu corpo físico. E para lembrar que eu fiz alguma coisa que não devia, eu vim sem a mão. Tudo bem. Nessa posição, eu passei uma encarnação inteira dela aceitando, sentindo muita falta, mas aceitando a condição de que eu vim. E acabei desenvolvendo a outra mão, o pé, e fui para frente, fiz a minha vida. Se não fosse a falta de olhar a mão, né, nem dava muito para mim me empacar. Mas eu passei. Não tinha como escolher. Mesmo com uma mão mecânica, eu sabia que não tinha uma mão. Tudo bem? Na outra encarnação, na próxima encarnação depois dessa, se eu tive essa aceitação e trabalhei legalzão, eu venho com o teste do erro que eu cometi lá na outra encarnação, com a minha mão. Às vezes, com a minha mão, eu afoguei uma pessoa, eu atirei numa pessoa, eu escrevi uma lei onde morria muita gente, eu roubei,
Sabe lá o que eu fiz com a minha mão? E eu venho em outras condições onde com as duas mãos eu vou poder passar pela situação do teste. Eu vou ter na minha frente a oportunidade de cair de novo no que eu já caí atrás. E aí é a escolha, vou ou não vou? Por isso nós somos testados. Eu uso um exemplo muito comum, né? Pessoas que gostam de arma. Quem gosta de arma, quem coleciona arma, não é de uma vida só. Já veio, né? Que nem disse Jesus, quem vive pela espada, morre pela espada. Então já veio com essa tendência, como tantas outras. Estou pegando a arma. E ela gosta. E ela acha que é necessário para se defender. E ela defende essa causa com toda a convicção. E ela tem uma arma em casa, ela tem uma arma no carro, certo? De repente, tá numa via, batem no carro dela. Ela sai do carro, discute e não chega no entendimento, ela fala, peraí, passa a mão na arma e sai. Se naquele momento ela atirar, ela fracassou na prova. Volta na condição de provas e expiações de novo. Se na hora ela tiver um lampejo, meu Deus, o que eu estou fazendo? Por causa de um carro eu vou matar uma pessoa? Ela venceu a prova. Olha que legal. E uma vez vencido a prova, ela não tem mais que ser testada. Olha que legal, não é? Essas coisas nós precisamos perceber. Quando nós estamos sendo atiçados, tentados, na essência que já existe dentro de nós, aquela coisa que a gente diz, só mais uma vez. Não, alerta, não mais uma vez. Eu não quero mais esse sofrimento para mim. O Carlos está dizendo que na próxima ele vai arriscar vir rico. Deus que te ajude. Nessas posições, gente, nós temos várias situações onde nós temos a oportunidade de usar do livre-arbítrio e falar, eu vou ou eu não vou. Oi, Ione, que gostoso você aqui, linda. Saudades. Lili, que gostoso vocês também. Um beijo para todos. Quantas vezes nos vícios que nós já tivemos, eu mesmo fui fumante quando jovem, e quando na gravidez, na minha última gravidez, eu tive 5 filhos, parava na gravidez, bonitinha, eu falei, vou parar de fumar. Isso já fazem 37 anos. Aí, passado a gravidez, a amamentação, eu passei a mão no cigarro de uma amiga, olhei para ele e falei assim, por quê, né? Nossa, tanto tempo que eu já fiquei sem fumar, mais de 9 meses, amamentei tudo, não vou fumar mais. Só que eu não posso falar que eu venci essa prova, porque na próxima encarnação eu vou estar com pessoas envolvidas com o vício que eu tive, né? Para saber se eu não vou de novo. Isso que é muito importante. Lembra sempre, eu gosto disso, mas será que eu devo fazer isso? Será que eu não vou perder uma encarnação por causa de uma escorregada que eu dei? Vocês estavam esperando o evangelho terminar? Mas que bom que vocês estão aqui. Oi, Madalena. Nessa posição, gente, tem muita coisa. Às vezes nós estamos passando uma dificuldade incrível financeiramente. Incrível. E chega alguém e fala assim, eu sei que você tá malzão aí e tal, não quer pegar um serviço aí para mim, comigo? Vamos, né? Vamos. Então, esse serviço é para você
levar uns papéis, mas na hora você faz que a pessoa assina tudo junto, mas não deixa ela ver o que está assinando. Na hora a gente se vê tentado, né? Poxa, eu estou precisando. Por que você colocou isso na minha frente, Deus? Por que você coloca duas coisas na minha frente? Por que minha vida não pode ser reta? Por que tem sempre uma bifurcação? Para que eu use do meu livre-arbítrio para ser testado se eu vou sair positivo ou se eu vou reprovar e ter que passar de novo pelos testes da nossa vida. Por isso que a gente diz que Deus é perfeito. Ele faz com que nós possamos ser o nosso remédio, a hora que a gente aceita as nossas expiações, transforma elas de uma forma positiva. Eu não digo assim, eu vou dizer, que nem no primeiro exemplo, oi Maria Aparecida, tudo bom? Oi Domingos, tudo tranquilo? Eu não vou nunca falar assim no primeiro exemplo que eu dei, que eu não tenho mão. Nossa, que legal, Deus me fez sem uma mão. Eu não estou dizendo isso, não estou dizendo hipocrisia. Eu estou dizendo aceitação daquilo que me é imposto e que eu não tenho como mudar. Sem lastimar, indo para frente, apesar dessa dificuldade que eu estou vivendo. Essa é a caminhada para que a gente possa passar pela expiação, analisarmos o nosso interior. Por isso o autoconhecimento, gente, é extremamente importante. O que eu gosto? Essas minhas tendências são criativas? São boas para mim? São boas para as pessoas que estão à minha volta? É legal? Vamos em frente. Essa minha tendência, essa minha vontade não é legal? Então, vamos pensar. Isso é o sacrifício agradável a Deus. Eu massacrar uma má tendência. Tentar elevar o meu espírito e essa encarnação de uma forma extremamente positiva, tirando todo o suco que eu puder tirar dessa existência. E não perdendo oportunidades. Eu tenho um conhecido que ele nasceu com bronquite, uma outra situação de expiação. Mas bronquite brava mesmo, aquela de fechar, de ter que tomar adrenalina, de hospital e tudo mais. Casa sem cortina, sem tapete, sem nada. Tudo bom, Tereza? Nesse ponto, ele foi criado com maior cuidado, porque fechava o pulmão, não tinha outro jeito. Era levado que nem um bibelôzinho. Cresceu, tudo bom, Marisa? Cresceu e fez as suas escolhas. Para prová-lo, se namorou e se casou com uma pessoa fumante. E ele declara, numa condição de muita consciência: eu gosto do cigarro, eu gosto do cheiro do cigarro, eu sinto falta do cigarro, mas como eu tenho absolutamente certeza que eu já morri sem ar, eu não quero de novo o cigarro. Olha que legal, passar por a prova. Isso é passar pela prova, né? Deixa eu ver o que o Danilo está falando aqui. Acreditar na reencarnação é questão de amadurecimento espiritual, não é? Com certeza. Porque o véu... Deixa eu ver. Porque o véu do esquecimento é um bálsamo para todos, mas crer em outras vidas... Para quem está atrasado é difícil. E é aqui e agora a filosofia de certos irmãozinhos. Vivem sem razão. Eu penso assim, na questão reencarnatória, negar
é realmente não querer ver o óbvio. Se nós analisarmos as questões, né, lá do Espiritismo, Jesus falava em reencarnação. Jesus falava nas provas e expiações. Vamos pensar um pouquinho. Eu gosto quando entram com perguntas que a gente abre o leque, gente. Quando uma pessoa chegava para Jesus e era curado, uma vez os apóstolos perguntou. Tinha um rapaz cego e o pai trouxe ele para Jesus curar e Jesus curou. Os apóstolos perguntaram: Jesus, qual dos dois pecou? O pai ou o filho? Para ser castigado? Ele disse: nem o pai, nem o filho. Ambos estão em aprimoramento. Então, era um ensinamento. Era uma prova que eles tinham que passar para saber como eles reagiam. Como é que havia aceitação dessa cegueira? Se esse pai ia abandonar, principalmente no passado, né, e ainda alguns lugares hoje, se nasce com alguma deficiência, coloca num asilo, num lugar qualquer, abandona e não leva para frente. Então o teste desse pai era amar esse filho, cuidar desse filho. E o teste do filho era a aceitação da condição que ele tinha e viver dependente desse pai de uma forma amorosa e grata por alguém cuidar dele. Quando eles venceram a prova, o que é vencer a prova? Eles cumpriram. Esse pai amava o filho, cuidava do filho, e o filho amava o pai e aceitava tudo do pai. Então, a função da dor não precisava mais. Aí ele foi curado. Porque a dor, a prova vem quando precisa ser testado. Quando nós precisamos ser avaliados. Se nós formos avaliados e chegar à conclusão de que nós atingimos a meta, automaticamente nós somos aprovados e promovidos. Olha que beleza que é o processo reencarnatório. Nós, por várias ocasiões, erramos por desconhecimento, por puxarmos por coisas desnecessárias, por 10 minutos de uma insanidade, comprometermos 2, 3 encarnações. Como eu falei da arma, num segundo você faz uma bobagem. Então, o Pai é misericordioso. Ele não nos condena à morte no sentido eterno. Vai para o inferno, vai ali ficar até a hora que você não tiver mais nada para... Porque eu não sei o sentido do inferno, gente, para mim é até difícil falar. Oi, Patrícia, tudo bom? Porque nessa posição mesmo do nasceu anjo, viveu nesse mundo doloroso, porque todo mundo sabe que esse mundo é de dor, né? Por mesmo que as pessoas nasçam bem, a atmosfera é pesada, o ambiente é pesado, tudo é muito difícil no nosso planeta Terra, até do nosso corpo pesado. E essa pessoa, quando morre, se ela não for boa, vai para o inferno, eternamente. Qual a utilidade, Senhor, de colocar essa pessoa no inferno eternamente? Como que ela vai ficar eternamente? Não há uma chance de progresso? Que Pai misericordioso é esse que não dá uma oportunidade para essa pessoa que nasceu sem saber de nada, veio aqui, se lambuzou e voltou para o plano espiritual e foi para o inferno? Porque na condição materialista, gente, sem a reencarnação, os muito, muito bons, quase pode-se dizer os santos mesmo, vão para o céu. Os que não são assim, vai para o inferno. E para fazer uma intermediação, foi criado pelo homem, né? Pela igreja, vamos ser mais claro, o purgatório. Agora, o que é o purgatório? O que é o purgatório? Não sei.
Que intermédio seria esse entre o céu e a terra? Só se for aqui a terra mesmo. Então tem o inferno lá embaixo, o céu lá em cima e nós aqui na terra. Aqui é o purgatório. Só se for esse. E também se a gente desencarnar e vai para o céu, se não tem mais nada para fazer, o que eu vou evoluir? Também nada. Entende, gente? Como a questão reencarnatória é a conscientização que nós estamos em processo evolutivo. A questão reencarnatória é a oportunidade de a gente entender por que nós estamos, às vezes, em ambientes familiares extremamente hostis. Por que uma mãe não consegue amar o seu filho? Por que o filho odeia a sua mãe, o seu pai, o seu irmão? Porque é no lar que é colocado, que nem disse o Danilo, através do esquecimento do passado, a oportunidade de nós passarmos pela prova do perdão, desfrutando e atritando no mesmo espaço, para aprender a se amar eternamente. Que nem disse Jesus, se você conquistar o seu adversário nesta encarnação, o seu inimigo será amigo eternamente, venceu-se a prova, não tem mais atrito. Mas para isso acontecer, não dá para fazer tudo numa vida, gente. Nós precisamos experimentar todas as oportunidades. Nós já falamos da reencarnação de expiação, falamos da reencarnação de provas. E agora nós vamos falar das encarnações missionárias. Existem pessoas que reencarnam com grandes missões. Missões, oi Cidade, tudo bem? Missões como um professor. Professor é missionário. Ensinar, gente. Olha que missão mais abençoada. Se hoje nós estamos aqui conversando, se eu hoje estou sabendo falar, ler, né, dentro da minha limitação, que todo mundo sabe, das minhas condições, foi um professor. Se existe essa máquina que nós estamos falando hoje, e vocês conseguem me ver aí na casa de vocês, quem aprendeu o beabá foi um professor. Olha que missão maravilhosa! Missão de um médico, missão de um pai. Então, às vezes a gente acha que missionário é só no sentido religioso, mas não. Nós todos somos missionários. Todos reencarnamos com uma missão determinada. E dentro dessa missão determinada, nós vamos doando e vamos abrindo mão do nosso próprio eu em prol do próximo. Existem os grandes missionários, mas que também já galgaram e chegaram nessa condição, às vezes que nem precisavam estar aqui reencarnados, e eles pedem para ajudar, para vir aqui no planeta, dar o exemplo de amor, o exemplo da questão totalmente humilde e desprendida de todos os bens materiais. Nós temos o exemplo, gente, da nossa Madre Maria de Calcutá. Nós temos o exemplo do nosso querido Kardec, que abriu mão da vida dele para trazer a nossa história. Nós temos exemplo de vários titulados hoje santos que foram extremamente doadores de vida, esquecendo de si mesmo. O grande exemplo de Chico, né? Tem gente que fala assim, você já foi visitar lá Uberaba? Eu falei, ainda não tive a oportunidade. Você vai ver, a casa de Chico era simples, um quartinho assim, assim, assim. Era isso. Chico escreveu tantos livros, trouxe tanto consolo a tanta mãe, a tanta gente. Não ficou com nada. No sentido material, ele doou toda a obra dele, porque ele dizia, não é minha. Então, esses são grandes missionários. Mas nós não podemos esquecer desses missionários que eu falei. Tudo que você recebe
como função e você desenvolve ela com o maior amor ao teu próximo, você é um grande missionário. Pai e mãe são missionários. Eles recebem do Pai Criador os seus filhos e mandam para que a gente tome conta, para que a gente encaminhe, para que a gente reprograme esse espírito no caminho do bem. Olha a grande missão familiar. Então, nós temos muitas condições de entender quando nós estamos sendo convidados a ser uma reencarnação missionária. Não precisa esperar ser santo para isso, não. É fazer com amor, com dedicação, dando o melhor que nós tivermos, sem querer absolutamente nada em troca. Então, a condição missionária é muito bonita. Deixa eu ver o que a Cida está falando. Essa posição, a Cida está falando que antes... Deixa eu ver o restinho aqui. A Cida está dizendo que ela tinha medo de morrer antes, né? Ela tinha medo do céu, do inferno. Hoje ela sabe que tem as outras oportunidades e que vai dar para a gente continuar a caminhada. Isso aí, Cida, é muito importante a gente pensar. Se nós erramos em alguma situação na nossa vida, antigamente não tinha outra oportunidade. Tá feito, tá feito. É aquele choro que a gente falava assim, agora não tem mais o que fazer. Vamos dizer que nós tivemos um desentendimento familiar e não tivemos oportunidade de pedir perdão, não tivemos oportunidade de perdoar essa pessoa, como reparar essa dor, esse mal. Nós temos outra oportunidade. Nós vamos nos reencontrar de novo. Deus nos dá a condição de nos unirmos para acertar. Olha que legal. Então, toda pedrinha no nosso caminho, a partir de agora, a gente olha e fala assim, antes a gente falava, nossa, tem uma pedra no meu sapato, tá horrível, eu preciso tirar isso aqui daqui, tira isso daqui. Agora a gente pega a pedrinha, a gente dá uma sacudida assim no pé, põe ela no cantinho entre os dedos e caminha, mesmo que ela dá aquela dorzinha, e até que a gente se acostume a levar ela com amor e carinho. Nunca mais, gente, nós vamos ter na nossa consciência que existe um inferno. Porque se nós acreditarmos que existe um inferno, um lugar determinado para que o Pai coloque os seus filhos, sua criação, sua obra, no fogo eterno, então, gente, não existe mais nada. Não dá para a gente acreditar em mais nada. Também não dá para acreditar que um Deus selecione pessoas especiais para Ele, para reencarnar sem sofrer. Tem privilegiados que vão para o céu. E Ele vai ver os seus filhos sendo inúteis no céu, voando com as suas lindas asinhas. O Pai quer o bem dos seus filhos. O Pai quer o progresso dos seus filhos. O Pai quer os seus filhos em obra, porque Ele não para jamais. O dia que Deus resolver dar uma cochilada, o mundo está lascado. E como Ele é produtivo incessantemente, Ele também quer que seus filhos sejam produtíveis incessantemente. Quem achar que morrer descansa, pode tirar o cavalinho da chuva, gente. Depois que a gente se equilibrar, nós mesmos vamos pedir para trabalhar e auxiliar aqueles que estão aqui reencarnados. E na hora certa, a gente vai implorar para reencarnar nas condições que precisarmos, que chegarmos à conclusão, é o melhor caminho para mim voltar. Tá bom? E o medo da morte, gente, eu falo, uma vez eu escutei de uma colega de trabalho, ela dizia assim,
Ângela, eu tinha muito medo de morrer. Aliás, eu não tinha medo, eu tinha pavor de morrer, pavor. O que ia acontecer comigo, como que eu ia reagir, como é que ia ficar. Mas depois que a gente assistiu às aulas, a gente ouviu falar que a gente já morreu muitas vezes. Vamos dizer assim, gente, eu tô com 66 anos, né? Se eu levar em consideração 70 anos, 80 anos cada existência, com o conhecimento que eu tenho hoje, né? Não estou dizendo conhecimento espiritual não só, estou dizendo todo o conhecimento, as coisas que eu sou capaz de fazer, eu devo ter tido quantas encarnações? 100. Vamos dizer 100. Espírito milenar, todos nós somos milenares, 100. Eu morri 100 vezes. Eu voltei para o plano espiritual 100 vezes. E eu tô aqui, não morri. Porque não existe a morte, então eu vou, passo pela perturbação, acordo, trabalho, desperto, volto. Evoluo mais um pouco, vou. Eu já passei por isso várias vezes. E sobrevivi, tô aqui. E ela me recordou isso. Eu não tenho mais medo da morte, porque eu já vivenciei ela e sobrevivi. E aí me faz lembrar também um atendimento, gente, que a gente fez. Nós temos o grupo de Samaritano, que vocês sabem, né? E nós fomos fazer um atendimento na Santa Casa de uma pessoa que estava muito enferma, muito enferma. Na hora do atendimento, um dos espíritos que estavam lá, não com essa senhora, estava lá, perdido, já tinha desencarnado e não sabia, estava lá esperando o médico para ser atendido, para ser socorrido. Um dos nossos companheiros sentiu a presença dele e convidou ele para ir até o centro. Chegando no centro, porque o samaritano a gente se prepara no centro, né? Faz a nossa preparação, troca de passes, vamos para o local e voltamos para o centro para encerrar. Na oportunidade certa, ele se comunicou e ele então queria saber que horas ele ia ser atendido, que ele estava passando mal, mas que ele já estava melhor, mas que ele estava no hospital e queria saber a hora que ele ia ser atendido. E foi esclarecido a ele que ele não estava mais no corpo material, que já fazia um tempo que ele já tinha partido dessa vida. Ele parou. Então morrer é só isso? E foi dito para ele, morrer é só isso. Ele falou assim, nossa, eu tinha uma ideia tão diferente. Aí ele, quando aceitou essa leveza, ele conseguiu ver todo o plano espiritual, os familiares que estavam em volta e seguiu para a sua recuperação espiritual. Olha que coisa leve e bonita. Então, quem tem medo da morte, gente, não é que eu tenho medo da morte, ou não tenho. Eu tenho dó de morrer, porque eu tenho muito plano ainda para fazer, tá? E lembrar que nós temos aqui a ideia, quando chegarmos lá, que a gente vai passar realmente a situação. Mas isso já aconteceu muitas e muitas e muitas vezes. E ainda vai acontecer, porque a gente está em aprimoramento, ainda vamos reencarnar muitas vezes também. Tá bom? Alguma outra pergunta, gente? Que ainda esclareça sobre reencarnação, de expiação, de provas e de missão. Alguma outra pergunta do materialismo, céu e inferno? Que existe ainda uma pequena passagem que eu já falei bastante sobre ressurreição. Então, se ninguém tiver pergunta, nós vamos para frente. Não? Nessa aula faz parte a ressurreição e reencarnação. A Igreja Católica não é crítica, é colocação, é fato. Acredita na ressurreição. Na nossa posição, nós temos a colocação de que ressurreição é ressurgir da morte. A ciência vem nos falar que, a partir da hora que existe a morte cerebral, não existe retorno do espírito à matéria. Até a hora que nós estamos em coma,
não temos morte cerebral, nós podemos voltar à vida, acordar. Não morremos, estamos ali. Nós estamos em coma. Na parte antiga, né, quando Cristo ainda caminhava por aqui, teve a morte de Lázaro e que ele ressurgiu. Teve a morte da filha de Jairo, que ressurgiu. Só que a gente precisa lembrar que Jesus, quando soube da morte de Lázaro, foi avisado a ele que Lázaro tinha morrido e que era para ele ir lá ajudar, ressuscitar ele, trazer ele de volta, porque Jesus fazia as curas. Jesus logo olhou e fez assim, para quem veio avisar. Ele não morreu, ele apenas dorme. Não, Jesus, ele morreu, né? Não sei o que, caiu, sei lá o que foi, morreu. Não, ele apenas dorme. Voltou, impôs mão sobre ele, reenergizando todo o corpo físico de Lázaro, trazendo os centros de força que a gente já estudou esses dias, reativando de energia cósmica, e Lázaro acordou. Mas, tanto ele como a filha de Jairo, que foi a mesma situação, eles foram colocados, eles apenas dormem. Naquela época, gente, existia a letargia, catalepsia, como existe até hoje. A letargia, catalepsia, ela dá uma sensação de morte, pouca respiração, quase nada, e a pessoa fica em condição realmente, para quem não tem conhecimento, morreu. Naquela época não tinha parada cardíaca. Fechou os olhinhos, esticou a canela, morreu. Certo? Colocava-se a criatura numa mesa de mármore, gelada, e rocheava, evidentemente, sem circulação. Rocheou, não está respirando, morreu. Embrulha no pano, terra. Então, quando a pessoa voltava, ela ressurgiu. Foi a ressurreição. Como Jesus ressuscitou, vamos falar daqui a pouquinho, ela também ressurgiu. Mas Jesus sempre falou, ela dorme. E a ciência vem dizer hoje que o estado de letargia ou catalepsia pode durar 1 semana. Imagina naquele tempo, não tinha como detectar nada, é morto, enterra e pronto. No caso de Jesus, ele ressurgiu, já falei isso várias vezes para vocês, em espírito, Ninguém ouviu falar da segunda morte do Cristo. Ninguém ouviu falar que ele continuou pela Galileia pregando e curando. Quando ele se apresenta para Madalena e para os apóstolos, ele mostra as mãos em chagas para dizer, sou eu. E principalmente para nos alertar que nós vamos nos apresentar no plano espiritual após o nosso desencarne exatamente como somos, exatamente como partimos, certo? E essa recuperação do nosso corpo físico, ela é mental, porque a carne realmente já virou adubo. Então, se colocarmos um bife às 8 horas da manhã em cima da pia, quando for às 11 horas, ninguém come, ele ficou preto, ele não tem nenhuma vitalidade. Então, o corpo físico, quando morre, quando há o desligamento dos centros de força determinado por Deus, ninguém vai contra o Criador. Ele determina a vida e determina a morte, certo? Então, entre ressurreição e reencarnação, a diferença é ressurgir. O mesmo espírito
com uma outra roupa. Hoje eu sou Ângela. Ontem eu fui Pedro. Anteontem eu fui Maria. E provavelmente nas outras encarnações eu vou ter outras aparências. Porém, ressurge, revive, reativa o meu espírito, que é o mesmo em todas as encarnações milenares que nós já tivemos, com as minhas tendências, com as minhas conquistas, com as minhas provas, porque nós somos seres individuais. Deu para entender, gente? Tudo tranquilo? Já estamos passando um pouquinho da nossa hora, mas acho que deu para ver. Se vocês tiverem dúvida, gente, pode passar recado para mim, pode deixar aí que depois eu respondo, como eu respondi ontem para a turminha, e a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? E junho, gente, se Deus quiser, na primeira semana de junho, nós vamos estar em aula na nossa casa nova, na Avenida das Saudades, número 104, com toda alegria e todo amor para receber a todos que ali chegarem, tá bom? Vamos encerrando então a nossa aula, agradecendo aos mentores amigos por estarem conosco, nos dando a sustentação, o amparo e principalmente o entendimento das nossas existências. Tudo que nós não fizermos agora, vamos ter a oportunidade de fazermos depois. Mas que nós tenhamos a consciência de nessa fazer o melhor que pudermos, para poder gozar de encarnações mais leves e mais tranquilas. Obrigado, Senhor meu Deus, obrigado, equipe de Razim, que nós possamos dar por encerrado o nosso estudo da noite de hoje. Assim seja. Um beijo bem grande para todos vocês. Fiquem com Deus.